Boa noite. Aqui o pessoal que está vindo pela primeira vez, a gente grava, o pessoal pediu, né? Depois vamos escutar e tá lá no canal do YouTube Transmutação Renato. Esses evangelhos vão sendo colocados lá. Acredito que quando eu sair daqui eu vou ouvindo, aí eu monto assim uma capinha e jogo lá. O pessoal que tiver interesse em escutar. Então aqui em Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, eu penso assim, tenho observado que nós somos canais, né? Diz o Livro dos Espíritos que existe uma energia que eles chamam, ressalvado engano, de fluido cósmico universal. Então é a fonte de toda a energia. Então, por exemplo, quando os quânticos, né, o Stephen Hawking, ele fala, né, de uma breve história do tempo, sobre a origem do universo, o quântico ele quer chegar ao momento zero. Ainda não chegará ao zero, ele chegará ao zero é alguma coisa. Então, de onde é que tem essa primeira explosão que gera essa energia que tem continuidade, que vai? Então, quer dizer, na verdade, se nós somos partes do fluido cósmico universal, se a gente está falando de fluido cósmico universal, se a gente está falando de energia, vocês devem ter uma noção de que a energia ela flui. Né? Simplesmente ela flui. Se você pega o direito sistêmico, você pega essas noções de sistema do Bert Hellinger, ele diz que exatamente você tem ali uma constelação de energia familiar que fica indo e vindo aquela energia. Quando você cria um emaranhado, um emaranhamento, um problema, o que acontece? Aquela energia não vai. E a vida daquela pessoa trava. Né? Então tem que desmanchar os nós, assim que eles falam na constelação. Então, no nível de energia, é sempre estar liberando a energia para ela fluir. Então, a primeira compreensão, quando eu vejo esse trecho, a ação da prece, olha, e transmissão do pensamento, eu lembro da energia fluindo. Né? A questão do rio. A vida é um rio, aquele rio forte, caudaloso, que vai passando por vales, também vai passando por picos, né? Tem momento que é mais esguio, mas o rio sempre segue, o rio sempre flui. E toda vez que a gente trava o rio, tem problema. Uma vez, quando eu tive a oportunidade de ler o Tao Te Ching, do Lao Tse a primeira vez, e estava lá na Sociedade Taoísta de São Paulo, meditando, e eles falavam isso, eles contavam uma história, né? O mestre taoísta, ele via uma história do Tao Te Ching e depois ele fazia o comentário. E tinha uma história que na China antiga, um determinado lugar, eles tinham problemas, né, de seca. E um rio passava lá, mas só um pequeno riacho. E aí tinha aqueles momentos e tal do rio, o que o cara pensou? Bom, a gente vai fazer o seguinte, para manter aqui a estrutura, nós vamos fazer uma represa, a represa vai segurar a água do rio e aqui vai virar um canto que vai ter muita água, a gente vai poder prosperar. Pronto. Aí começou, juntou água naquela barragem, eles começaram a plantar e começaram a desenvolver a cidade em volta da barragem. Então, sempre aquilo ali tinha uma ou outra coisa e passaram muitos anos e tudo dando certo, só que um dia veio uma enchente maior e arrastou a barragem e morreu muita gente. Até hoje, assim, tem gente que constrói casa no pé da barragem. E morreu muita gente. E lá a responsabilidade continua para o parente. Morreu inclusive esse arquiteto. Aí o filho dele ficou responsável para solucionar o problema. E aí, para solucionar o problema, qual foi a solução que o filho deu, né? Ele entendeu o que é uma força da natureza. Ele disse: a água é uma força da natureza. É o que a gente está falando sobre transmissão, ação e energia. Uma força da natureza nós não conseguimos conter. É errado. E quem faz certo dá certo, quem faz errado dá errado. Um dia a casa cai, uma hora a coisa vai estourar. Então, eu não posso me achar Deus
e querer dominar a natureza. Essa foi, por exemplo, a maneira de falha, né, da cultura europeia, né, que ela era antropocêntrica, era o homem o centro do universo. Você lia os Lusíadas, você lia a Eneida, era sempre aquela coisa do homem vencendo a natureza. E foi isso que o chinês foi fazer. E, logicamente, que parece no começo que dá certo, mas uma hora a coisa dá errado. Uma hora dá errado. Às vezes, a gente vai ficando mais velho a nível de idade. O nosso corpo vai perecendo. Aí, às vezes, a pessoa quer fazer as mesmas coisas, ela não entende que a juventude era para estar na mente. Ela quer ter a juventude de corpo, ela quer segurar a força da natureza, que é o envelhecimento. Quer fazer a mesma coisa. Não parece a história de segurar o rio? Olha, e não precisa ser tão idoso, não. Você imagina, eu jogava futebol quando eu era mais jovem. Era toda hora, eu ia jogar, eu saía correndo e jogava. O pessoal aqueceu, eu detestava o dia de aquecimento. Não precisava, jogava no cimento, no asfalto, no calçamento, no campo, na quadra, descalço, não tinha isso. Gente, um dia, passado aí muitos anos que eu não jogava, me chamaram para jogar futebol. Há uns 2 anos. Pronto, aí eu fui jogar, mesmo jeito. Né? Lá mesmo shows, né? Em francês, lá mesmo show, mesma coisa. Aí vai eu. Quando eu fui jogar, aí corri, fiz um gol e não sei o quê. Aí teve uma hora lá no campo, a bola foi, eu fiz assim, fui correr. Você acredita que só de fazer assim, eu contundinho bem aqui assim, na virilha? É uma contusão, tão negócio tão doído, tão assim, e você querendo andar e sem poder? Aí de meu amigo, aí fui jogar outra vez na coxa. Mas rapaz, aí fui estudar e olhei que tinha uma yoga para você fazer antes de correr, que é um alongamento. Passava 20 minutos me alongando para poder jogar uma partida toda. Quer dizer, não dá, Renato. Você não é mais fisicamente aquele menino. Hoje, talvez a minha mente seja mais jovem. Eu acho que a minha mente hoje é mais jovem do que quando eu era adolescente. Eu acho. Mas o meu corpo não. O meu corpo não. E eu vi, toda vez, se eu não passasse aqueles 20 minutos, a probabilidade de qualquer coisa no campo dar errado era alta. E era assim, eu tinha que passar 15 dias sem jogar porque eu não aguentava. Acontecer alguma coisa. Então tinha que me alongar todo e tal. Quer dizer, é uma força da natureza. Dor, velhice, doença e morte. Então, estou só mostrando que se nós somos canais de energia, nós temos que entender a realidade da natureza a qual nós estamos inseridos, na qual nós estamos inseridos e da qual nós fazemos parte nesse fluido, para que ele flua melhor, para que a gente haja melhor, reto pensar, reto falar e reto agir. E quando a gente encontra o lugar da gente, quando nós estamos no nosso lugar, nós estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos. E quem vai com Deus, ou quem vai com a força da natureza, é imbatível. Tinha uma música na igreja católica que era assim: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Aí falava de físico, né? Na casa, no trabalho, mas na verdade, o meu lugar é estar fazendo o que eu fui criado para fazer. Como a florzinha que nasce no meio de qualquer coisa, às vezes até no pé do asfalto. Ela nasce e no momento dela, ela desabrocha. No momento dela, ela se fecha. E no momento dela, ela parte. Ela cumpre o papel dela. E tem gente que vai lá e se inspira, e acha linda, e acha cheirosa. Mas, na verdade, ela não está nem aí. Ela não tem nenhuma codependência. Ela está lá para fazer o que ela foi criada para fazer.
Então, primeiro, quando eu penso em prece, quando eu penso em ação e transmissão, eu me lembro do fluido cósmico universal, eu me lembro dessa energia, eu me lembro que eu faço parte dela e eu me lembro que eu tenho que estar deixando a energia fluir. Antes que eu busque qualquer coisa, antes de eu jogar a bola, eu tenho que me aquecer. E aquecer, para mim, a nível de prece, tem a ver com o famoso prestar atenção, é o famoso vigiai e orai. Mas isso é a ficar atento, ouvir, ver a realidade, como as coisas são, não como eu quero que elas sejam, não como os preconceitos que a sociedade, ou que a minha família, ou que meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, ou meu tio incutiram na minha cabeça. Isso é passado. Então, primeiro eu tenho que estar limpando esse canal para que eu esteja vendo, eu seja aquele rio e que é limpo, de modo que eu olho para a água e vejo o que tem lá no fundo. Primeiro é isso. É o caso que eu estava contando, né? O cara fez a represa e a fala do taoísmo era para falar do elemento água. Ele dizendo, olha a força do elemento da natureza e olha a humildade que tem a água. A água, ela flui. Se você botar ela parada, ela fica parada. Se você botar ela num copo, ela toma a forma de um copo. Ela assume a forma, ela não reclama. Mas na hora dela cumprir o papel dela, ela cumpre. Quer dizer, ela fez tudo, serviu tudo, mas no dia que foi para ela passar por cima de tudo, ela passou porque era a natureza dela, no momento certo que ela ia extravasar, ela extravasou. E arrastou tudo. E qual foi então a solução que o filho deu para o problema que o pai criou? O filho entendeu o poder da força da natureza. Ele entendeu que água não era algo para ser preso. A água era uma coisa para fluir. E sabe o que foi que ele inventou? Os canais. Quando o rio chegava, ele pegou o vale e saiu rasgando o vale em veias, em vários córregos. Então, o vale se tornou muito maior, tinha irrigação o tempo todo, e quando vinha a vazão de água, ao invés de arrastar tudo, ela se quebrava porque a vazão se espraiava pelos canais. Conseguem ver isso? A água, ao invés de sair uma correnteza só, uma veia só, sai por centenas de canais. Então ele não desafiou a força da natureza. Ele não quis dominar a água. Ele quis ir com ela. E quando ele foi com ela, deu tudo certo. Então achei muito interessante quando o mestre taoísta estava lá falando. E que a gente medita, depois ele vem e faz uma pré-leção sobre um trecho do Tao Te Ching. E ele vinha falando sobre essa questão da força da água como um elemento da natureza. E eu fiquei pensando, poxa, quantas vezes eu não quero pegar o rio da minha vida e parar? Quantas vezes eu quero que o meu rio ande no sentido contrário? E que isso é ilógico, irreal. E me faz, eu penso que isso vai me fazer feliz, mas na verdade isso só me faz sofrer. Não quer dizer que eu vá me submeter, Renato, então não vim para a vida para crescer, a questão é essa. Ó. Ele não se submeteu a um rio fino, curto, estreito, mas também não quis subestimar o poder daquela força. Ele utilizou melhor a força que ele tinha, não contrariando em nada a natureza dela. Vocês entendem isso?
Dá para enxergar algum momento na vida de vocês em que vocês, ao invés de irem com a natureza, vocês quiseram bloquear ou quiseram mudar o curso? Quando vocês poderiam atingir melhores resultados só indo com o curso, não quer dizer que ia na nesguinha, era usar de forma melhor. Entender-se. A prece, a ação e transmissão, primeiro eu tenho que limpar o quê? A água do meu rio. E é engraçado, o rio limpo, em movimento, você vê o fundo da água, não vê não? Porque você pode pensar, não, quando tem movimento a gente não vê nada. Não, é quando tem movimento contrário. Rio tem movimento forte, mas não tem movimento contrário. Quando ele vai correndo normal, é claro. Pode ver um córrego, é lindo, chega a cristalino ele passando. Mas quando a gente mete a mão, né, assim, né, que faz as forças travarem aquele freio, aí aquela força, ela gira uma coisa que entorna a água. Então, movimento não quer dizer que as coisas fiquem embaçadas. Eu posso ter o movimento da minha vida e ver as coisas com clareza. Então, eu primeiro, para orar, eu tenho que estar com a minha vida religiosa. De novo, religião é religar-se comigo, com o mundo, com o universo e com o Criador. Aí eu estou com o canal limpo. Aí eu estou com o canal vendo o que está acontecendo. Agora, eu sou aquela pessoa que eu não quero me ver. Não, consequentemente, não quero me relacionar comigo. Consequentemente, eu não estou me amando. Consequentemente, eu não estou tendo a condição de ser amado e nem de amar ninguém. A minha água, eu que nasci do amor, para o amor, pelo amor, para fluir nessa energia, o que eu estou fazendo? Eu estou metendo a mão no meio e estou entornando a água. Eu olho para o jardim do outro, é mais verde, eu olho para a cara do outro, eu acho mais bonito. Eu olho para a família do outro, eu acho melhor. Eu não sei lidar com nada que é confiado a mim por Deus. Eu só quero o que não é meu. Então a minha água, ela, quando eu olho para ela, eu não gosto. Ela fica entornada. Ou então eu não olho para ela, porque eu vivo olhando para a vida dos outros. Então, como é que eu faço uma oração desse jeito? Eu achei muito interessante a fala do companheiro que nos precedeu. Ele falando que a pessoa às vezes anda, e eu vejo muita gente mesmo, rezando o texto. Mas às vezes eu não tenho como aferir a pessoa. Mas ele teve uma percepção interessante, que a pessoa reza o texto, olha, paquera, caminha. Paquera? Claro. Mãe reza o texto assistindo novela. Ó, reza o texto assistindo novela. Sabe? E aí eu lhe pergunto, mas é porque é viva e deixe viver. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Frase do Emmanuel. A minha questão é minha. Por mais que eu ame a minha mãe, que é o que diz a Joana de Ângeles, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa, né? E isso é muito particular, né? Isso, eu mesmo também não tenho como aferir, nem se é muito, nem se é médio, nem se é pouco. Isso é uma coisa de uma honestidade absoluta do canal com Deus. Porque às vezes a gente tem que buscar na verdade o falso e no falso o verdadeiro. Porque o grande problema da fuga de quem nós somos, ele gera distorções. Eu me lembro, tem um livro do ego,
Bhagawan Rajneesh, né? Depois foi chamado de Osho. O Osho disse assim, interessante, ele diz assim, olha, quando eu vejo um beato de igreja, todo dia rezando, de manhã, de tarde, de noite, e eu vejo um drogadicto no meio da rua, ele diz, para mim eu vejo a mesma coisa. O que você vê hoje? Eu vejo dois homens em fuga. Por quê? Porque às vezes a pessoa está se servindo de repetições, de esquemas, de rotinas, porque ela quer que a mente esteja sempre em atividade para que a mente não enxergue o que está lá dentro. Por vezes é alguma ferida que tinha que ser cuidada, é o medo de se sentir só, é o medo da sensação de vazio, aí mete um movimento para ver se a mente cansa. Mas se você estiver orando assim, provavelmente, a nível de realidade, você não está orando, você está fugindo. É um ponto. Por isso que eu falo, a grande coisa da vida, viver é aprender, estar aprendendo. É estar olhando para o nosso rio e identificando se a gente está conseguindo ver o que está acontecendo. Se a gente consegue enxergar do outro lado o que está acontecendo. Para a partir daí a gente poder, de fato, direcionar qualquer coisa. Mas entenda, uma antena que você bota um isolante na ponta dela, que é uma fuga, ela não transmite nada, gente. Transmite o quê? Então, a minha primeira pergunta é, eu estou aqui? Minha pergunta para mim mesmo. Eu estou presente? Eu estou vivendo a minha vida? É como é diferente trazer uma fala que não é engendrada de você falar coisas decoradas. Na prática, é muito mais fácil falar do decorado. Para falar, agora, para se relacionar com o que você está falando, é muito mais fácil você estar numa máscara profunda, falar muito bem dela, mas você se relacionar com aquilo é zero. É o que o companheiro estava falando sobre a questão que talvez São Francisco passasse muito tempo refletindo sobre cada palavra. Ele estava, talvez, se aquilo ali procede, teoricamente ele estaria tentando se relacionar com o que ele estava fazendo. Mas uma pessoa, se eu tiver a nível de oração gritando, e eu digo porque nessa minha trajetória sempre iniciante de quem medita, que eu só medito meia hora, eu digo o parado, né? Porque a minha vida inteira é uma meditação, eu fico sempre me olhando. Meditar para mim é isso, é prestar atenção. Mas eu tenho aquele momento para começar meu dia. E eu fui testando várias formas. Vocês já devem ter estudado sobre isso, deve ter muito tipo. Eu já fiz número, eu já fiz respiração, eu já fiz eu já fiz tudo isso. Mas e às vezes, eu percebi que eu necessitava fazer, sabe por quê? Porque eu queria gritar, para eu prestar atenção no meu grito e não prestar atenção no que estava acontecendo dentro de mim. E eu parei. Eu botava música, eu botava som, mas porque na verdade eu tinha muito medo, eu percebi que eu tinha muito medo de me ver e de me relacionar comigo. Então, esse tipo de meditação, para mim, é também uma prece. Eu tenho que estar toda hora, energia que vem, que vem, que vem, que flui. Quando eu assisti Star Wars, lembram do Mestre Yoda? Quem assistiu Star Wars? Aí ele dizia, ele foi aquele episódio, né, acho que é do 4, que ele chamou o Luke para levantar a nave, não foi? Levante a nave, né? Use a força.
Aí ele começou levantando pedra. Levantava uma pedra, levantava o robô. Aí disse, levante a nave agora. Ele disse, você exige coisa demais de mim. Aí disse, olha para mim, que o Yoda, pequenininho, velho, perto de morrer, 800 anos, né, ele tinha. Disse, olha para mim. Você mede a força pelo meu tamanho? Ele disse, luminosos seres nós somos, jovem Luke, e não essa vil matéria. Eu não, mas a força que está em mim é a mesma força que está lá naquela pedra, que envolve a nave, que cria tudo e transforma tudo. Não é assim no filme? E aí ele pega, olha, mais ou menos isso, e levanta a nave. Mas antes, no episódio, ele fez o Luke entrar numa caverna. E aquela caverna, o Luke encontra os piores medos que ele tinha. Quer dizer, primeiro, antes do Luke mexer com a força, ele tinha que limpar o canal. A prece era, levanta a pedra. Entende? Era a mensagem. Mas antes da mensagem, eu tinha que limpar o canal. Limpar o canal é me encontrar comigo, religiosidade, religar. Eu me encontro, vejo o que tem para ser tratado, o que tem para ser resolvido. E eu começo a limpar e quando eu vejo, eu estou gostando do ambiente. Você já teve um quarto sujo? Fedendo? Aí você não quer nem andar lá. Aí quando você começa a limpar, você tem vontade de não sair mais de lá? Você toma banho e deita na cama que você arrumou? Já aconteceu isso? É isso. Quando você faz isso, que você começa a cuidar, a se relacionar, isso para mim faz parte da prece. É a limpeza do canal. É deixando a energia fluir. E dizem que os bons espíritos adoram limpeza e organização. Limpar o canal. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça primeiro a sua parte. Então, uma limpeza. Não, eu só vou me limpar se eu for lá no centro, que não sei o que. Peraí. Será que você não está na impaciente porque você está dentro de casa e não está sendo nenhum programa legal e você não quer se ver? Chegou o momento de você olhar para você e você pensou que era melhor fazer um movimento, mais um movimento para você não se ver e adiar esse momento? Que hora é que você vai ver? Porque a força está com você. Foi assim quando Jesus, passando pela multidão, lotado de gente, a galera toda querendo pegar em Jesus, não teve isso? Aí ele olha para trás, no meio dos discípulos, e diz, alguém me tocou. Os discípulos olharam para ele e disseram assim, hã? É como quem diz assim, eu acho que agora o mestre está variando. Ele não está vendo que é uma multidão pegando nele? Que conversa de alguém me tocou? Eles devem ter dado uma como olhado para ele como doido. Porque Jesus fala assim, me tocaram de forma diferente. Quem lembra dessa passagem? Eles me tocaram de forma diferente. Parou o cortejo e disse de novo, quem me tocou? Aí uma mulher levantou a mão e disse, fui eu. Ele diz assim, saiu uma força de mim. Fantástico. Olha aí. Aí a mulher apareceu. Ele se sentiu tocado, sentiu a força sair, porque a força não é dele. A força é o fluido cósmico, universal. Essa energia que envolve tudo, da qual ele fazia parte. Aí a mulher levantou a mão e disse, fui eu. Eu sangrava há 10 anos e eu disse, entendi.
Como último recurso, se eu tocasse no Senhor, eu ficava boa. E eu toquei e fiquei boa. Quer dizer, a pressa aí se manifestou num ato. E um canal que talvez já estava tão, dizer aqui, expressão cearense, chibateado, que ela não tinha mais a quem recorrer e ela foi para o último recurso. No último. Quer dizer, quem está no fundo do poço tem uma vantagem, né? Aquele filme Sing, né? Que o koalazinho, né? O koala quebra tudo, perde tudo, aí diz assim, gente, ele sempre tinha uma visão otimista, né? Aquele desenho animado, Sing. Aí o koalazinho quebra tudo, perde o teatro. Aí o cara diz, e agora, rapaz, você perdeu tudo? Ele disse, rapaz, agora tem uma vantagem. Quem está no fundo do poço só tem um jeito. Só pode subir, porque para baixo não vai mais. Foi o caso dela. Porque também no livro nosso lá, o André Luiz foram 8 anos no umbral, sofrendo. Depois de 8 anos, ele disse assim, ele não acreditava em Deus. Se existe alguma força, como falava na Terra, que é mais do que as coisas que eu entendo, que essa força se manifeste. Porque eu não tenho mais, na minha cabeça, 8 anos, eu já pensei tudo como resolver do meu jeito, mas do meu jeito não dá. Aí aparece aquela luz, ó, Clarencio. Aí ele, Deus! Ele, não, sou o Clarencio. Ele disse, poxa, na hora que eu pedi, o Senhor apareceu e disse, não, toda a vida eu vinha, todo dia a gente vinha aqui com a sua mãe, a gente vinha aqui, tem uma equipe que vem ajudar vocês. E por que eu nunca via? Porque você não acreditava que era possível. Você tapava os seus olhos, você botava a mão no olho e ficava dizendo, cadê? Como assim? Estou aqui. Mas o canal dele estava sujo. Água entornada. Pelo quê? Quem era que estava tapando os olhos do André? André. Memória, preconceito, nós. A pior chaga que eu acho, que eu procuro ver, tenho visto muitas vezes em mim, quando eu recaio emocionalmente, sabe qual é? A autossuficiência. É querer achar que eu sou capaz de resolver tudo sozinho. Isso é um veneno. Isso é um veneno. Esse veneno, meu povo, ele entorna qualquer água. Porque não existe força na natureza. Quem é a força que você acha que é? Você. Como é que uma pessoa recaída emocionalmente na autossuficiência é capaz de fazer uma oração, minha gente? Ele é capaz de balbuciar palavras. Ele é capaz de se ajoelhar no milho, de pisar em brasa de fogo, mas rezar, de fato, orar, transmitir uma energia, ele é incapaz. Porque este homem, que é só um elemento, ele está achando que ele é o dono dos elementos. E uma prece dessa tende a não dar certo. Como é que dá certo? Agora, aparentemente é prece? É. Aparentemente tem transmissão? Você não vê. Você acha que pelo que você entende do comportamento que você vê, que ali tem uma transmissão. Mas aquela pessoa está em fuga. Aquela água está entornada. Aquela pessoa não olha nem para o rio dela e nem deixa as coisas fluírem, nem usa as forças da natureza. Ela quer ser a dona da natureza e ela não é. É querer mudar a vida dos outros, é querer mudar o comportamento dos outros e não mudar a si
próprio. Então, para discutir a ação da prece e transmissão de pensamento, primeiro o canal tem que estar pronto. Nasceu pronto. Está pronto todo dia. Pela natureza. Mas pelas nossas convicções, pelas nossas ideias, pelas nossas opiniões, o canal se torna isolado. Não transmite nada. Por que diziam que o Chico Xavier tinha um desenvolvimento de muitas, dizem que foi um dos médiuns que tinha mais mediunidade desenvolvidas? Psicografia, psicofonia, materialização, e não nasceu assim, não começou aos 17 anos assim, é porque quanto mais você vai entendendo o seu papel e dá continuidade àquilo, mais a força se manifesta. É uma vida de prece. Precisamos de uma revolução radical na nossa postura. Temos que deixar essas ideias, temos que deixar teorias, filosofias e temos que aprender a nos relacionar conosco, com a nossa própria vida. Se acontece isso, gente, é o que eu falei semana passada. Eu me incomodo quando eu estava pensando, meditando e percebendo o quê? Sobre os efeitos das máscaras. Quantas máscaras eu uso? Quantas vezes vocês já pararam para perceber quantas máscaras? Máscara com a namorada, máscara com a mulher, máscara com o filho, máscara para a igreja, máscara para o centro, máscara no trabalho. Quem não tem máscara? Alguém não usa? Então, a minha prece, a que eu tenho aprendido, que eu tenho compreendido todo dia, tem a ver com isso. Primeiro, eu tenho que me observar, estar olhando os meus próprios canais. E quando eu vejo Renato, mas aí tu vai ficar louco, Renato, porque como é que tu vai conseguir viver sem máscaras? Ou vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês entendem? Sobre as máscaras? Às vezes pegar um texto na mão é uma máscara. E às vezes a pessoa quer entender que é uma reza. Às vezes você vê uma pessoa sentada no chão meditando e acha que é uma pessoa desapegada. E às vezes você não sabe que aquela pessoa está pensando todas as loucuras libidinais e materiais na cabeça dela, só que ela está parada. Quando você lê o livro Ramayana, um dos livros mais antigos da cultura védica, um dos, como se fossem demônios, né? Chamava-se Ravana e mais 2 irmãos. Esse demônio tinha 10 cabeças. Ele queria falar em prece com os deuses e os deuses não escutavam ele. Ele queria pedir o mundo para ele e os deuses não davam ouvido a ele. Sabe o que ele fez? Sob merecimento, ele disse: eu vou fazer puja. Eu vou ser um renunciante. Eu vou me sentar aqui. Ele era imortal, em tese, né? Seria um bicho diferente do que a gente tem. Eu vou me sentar aqui em meditação mais os meus 2 irmãos. E eu só me levanto quando os deuses olharem para mim e perguntarem o que é que eu quero. E tem mais uma. A cada 1000 anos eu arranco uma cabeça minha. Eu mesmo arranco. Então ele sentou lá por 9.000 anos. Todo ano ele arrancava, 1000 anos ele arrancava uma cabeça. 1000 anos. Pensando em quê? Em ganhar o mundo. Em ser o homem que ia derrotar todos os homens do mundo, que ia ter relação sexual com todas as mulheres que ele quisesse. Era isso que ele estava pensando. Rapaz, uma pessoa é capaz de passar 9.000 anos sentado pensando nisso e ainda é capaz de arrancar a cabeça por 1000 anos. Tá vendo? Às vezes a gente pensa, tá ali rezando, tá ali calado, tá em prece. Olha, eu gosto tanto da minha amiga porque ela é calada, né?
mas a calada dá a boca porque às vezes ela tem uma máscara de que não quer demonstrar que ela é capaz de errar, ela não quer dizer nada, ela é adicta, escrava da opinião dos outros, ela não quer transparecer para ninguém que ela fala alguma besteira, ela só quer mostrar que ela é a sabida. Então, se é dela dizer besteira, ela fica calada, mas dentro, da boca para dentro, aqui a boca dela está gritando. A gente confunde aquilo às vezes com humildade, é caladinha, é humilde. A gente confunde a pessoa que está calada com que aceita, não aceita. Quem já viu, teve relacionamento com pessoa que era calado? No dia que a pessoa abre a boca, você diz, não, volta a ficar calado mesmo. Horroroso. Quem já viu isso? Já passou por isso? Agora a pessoa abre a boca e diz, pelo amor de Deus, fecha. Quem já passou por isso? Sério? Tem não? É a prova. Boca fechada não quer dizer evolução de nada, não. A Bíblia até diz, né, que o estudo do calado se passa por sábio, né? Isso, eu não quero generalizar, mas eu só estou dizendo que as aparências enganam, que tem que olhar para buscar a realidade, ver o falso no falso, o verdadeiro e o verdadeiro no falso. Então tá aí o Ravana. Quando chegou na última cabeça, aí os deuses dizem, o que é que tu quer mesmo? Vai morrer por causa disso. Só para te ouvir, aí ele disse, é o começo do Ramayana, eu quero dominar o mundo material, eu quero ter todas as mulheres, todo o ouro, tudo. Tanto que ele construiu uma cidade de ouro em Lanka, hoje seria o Sri Lanka. E lá ele roubava as mulheres que ele queria, e ele disse, e que nenhum Deus seja capaz de me matar. E aí foi a história do Ramayana, né? Que como foi a saída? Reencarnar um Deus num homem, porque ele tinha pedido para não ser morto pelos deuses. Ele achou que homem não ia matar, se o Deus não mata, né? Então eles reencarnaram um Deus num homem, e esse homem era Rama, e Rama matou Ravana. Ele disse, você não sabe, mas no teu pedido tu esqueceu uma coisa. Era para você ter dito assim, eu não quero ser morto por ninguém. Ele disse, eu não quero que nenhum Deus seja capaz de me matar. Quer dizer, a vaidade dele era tão grande, que ele achava que os homens eram tão fracos, que não precisava se preocupar com eles. Aí os deuses engendraram um plano. Encarna Narayana em um homem que nasceu, Rama, e vai ter uma situação na vida, na programação, em que Rama vai matar o Ravana. E ele vai reclamar com os deuses. Não, você disse que nenhum deus. Aí é um homem. Ele era mortal, porque você não matou. Então, esse cuidado. Quer dizer, Ravana estava em prece, meu povo? Estava. Mas a prece dele era voltada para o transcendental, para o espiritual. De forma nenhuma ele estava Tem gente que está com o joelho no chão, rezando para que uma pessoa que matou alguém que morra. E isso, ao invés de, como dizia Hermógenes, entrego, confio, aceito e agradeço, a pessoa está ali, não, querendo de novo que o rio vá para onde ela quer. Ao invés dela dizer que seja feita a vontade de Deus antes da minha, ela está orando para que a vontade de Deus seja simplesmente a materialização da vontade dela, e isso não é uma prece. É o ego gritando por dentro. Viver exige profunda atenção. É isso, só isso. Ter atenção. Impressionantemente, quando a gente começa uma vida de meditação, que é essa, não de estar sentado, mas é uma vida de ficar atento ao que está, como é que está o nosso relacionamento, que a gente só se conhece em relacionamento. Não adianta você dizer que é bom no trânsito, se você só fica sentado, você só vai ver na hora que um cara te fechar. Na hora que você estiver apressado, o cara não sai do meio. É ali. Não adianta você dizer eu sou boa de trânsito nem sentado no chão. Você só se conhece em relacionamento. Então a vida de prece, a ação da prece, a transmissão da prece é nesse movimento. Mas uma pessoa vai querer às vezes se isolar. Se isolar no mundo dela, na caminhada dela, na má
quinalidade de ficar passando contas na mão. Não estou dizendo que todo mundo que faz isso não está impresso. Eu não tenho como aferir. Eu só estou dizendo que quem tem que aferir se o evangelho é reforma íntima é cada um aqui. Isso aqui é uma provocação. Hoje eu já estou no 3º evento. Eu passei o dia inteiro me olhando para saber quando eu estava cansado, me olhando para saber o que é que eu estava querendo, se eu estava usando máscara, se eu não estava, se ali eu estava querendo que fosse a minha vontade, ou se ali eu estava indo com a força da vontade do que Deus queria para a minha vida. Quando eu saí, eu me questionei isso, olha, pai, eu quero estar onde eu fui feito para estar e desenvolver o que eu fui feito para desenvolver, e que eu, nesse ponto, seja feita a vossa vontade, não a minha. Que em toda coisa boa que eu fizer, seja simplesmente a materialização da tua vontade. Eu estava me olhando. Gente, como eu estava me olhando. Como quando eu entrei aqui, eu me senti tão cansado. Eu senti as pernas pesadas. Senti dor nos pés. Eu gosto de caminhar descalço. Eu faço uma caminhada às vezes na rua. E eu não fiz hoje, não pude. Eu senti aquilo. Eu pensei, vou falar, vai ser um pouquinho. Mas, de novo, como a água. Eu estou como a água. Eu sou com uma força criada, como cada um aqui. Não, eu vou fazer o que eu fui criado para fazer. No tempo e com a qualidade e com a intensidade que o Senhor quiser. Aí eu levantei, quando eu olhei aqui, já tem 50 minutos que eu estou falando. E a dor nos pés passou. E o cansaço foi embora. Como é isso? Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Mas por que eu estou falando? Porque eu estou me observando. Isso, a meu ver, faz parte da ação da prece e da transmissão. Será que eu estou enxergando isso? Impressionantemente, quando você pensar, olha, eu quero afastar todas as máscaras da minha vida. Isso não dá certo. É só criar uma nova máscara. Renato, e como é que você está fazendo? Eu estou olhando para as máscaras. E é impressionante, só de ver, a questão do rio, conseguir ver o rio em movimento, eu em relacionamento e conseguir ver o que está lá no fundo. Quando a gente vê, meu povo, se transforma. Tente. Olha, Renato, eu tenho um desejo, quero não sei o que, isso é ruim, isso é bom. Não diga que é bom, que é ruim, não. Apenas veja. Veja. Limpe o canal. Quando você diz é bom e é ruim, você fez o que com o canal? Deu um nó. Limpa. Olha. Observa. Que muda. Quando eu olhei, que eu sentei, eu não disse, eu estou cansado de ser ruim. Ou eu vou falar e vai ser bom. Não, eu olhei só e disse, eu estou cansado. E agora eu olhei e disse, não estou mais. Essa percepção é difícil. Olhar para eu que faço leitura diária, olhar para mim quando eu estou usando a leitura como um meio de completa fuga. Eu não estou nessa vida para fugir. Aí é o livre arbítrio. Compreensão e escolha. Eu não estou nessa vida para fugir. Eu estou nessa vida para aprender. Para, de novo, ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém, mas para isso eu tenho que me ver.
como eu sou ou como eu estou, porque na verdade a gente está em transformação. Então eu digo para vocês, eu fico olhando para mim. Quando eu estou lendo, quando eu estou falando, e isso tudo, a meu ver, já é uma grande prece. O canal vai ficando limpo, mas não é fácil não. Não é fácil não. Tem que começar. Mas é instantâneo, é começar e dar continuidade. Por isso que é vigiar e orar. Para mim, orar é isso. Começa se vendo, começa entendendo o que é que está acontecendo. Ai, Renato, é porque eu amo uma pessoa que me maltrata tanto. Primeira coisa, enxergue dentro de você se isso é amor ou se é medo. Eu vi outro dia uma pessoa veio falar no atendimento espiritual e dizia: porque meu marido está fazendo isso com o jogo, agora está saindo com prostituição, agora está fazendo não sei o quê, e eu não quero isso na minha vida, e não sei o quê, não sei o quê. Eu me separei porque eu vi isso no celular dele, mas agora... Na verdade, Renato, eu não queria me separar do meu marido. Mas isso aqui eu não aceito, mas está assim, ele bebe muito, usa droga, não sei o quê. Eu fiz só uma pergunta. Você já prestou atenção em você? Se você realmente ama seu marido? Ou se você não está com medo de ficar só? Quando eu perguntei isso, ela parou, olhou para mim e disse: pode ser. Às vezes eu estou agarrado com o livro e às vezes eu estou agarrado nele, mas eu me pergunto, será que eu estou pegado nesse livro porque eu estou com medo de me ver? Teve uma criança, não sei se vocês viram, que teve esses problemas de guerra, que a criança entrou em estado de dormir direto. Porque com uma pessoa depressiva, às vezes começa a fazer só dormir. Porque ela não quer se relacionar com a vida. E eu quero. Minha escolha é essa, eu quero viver. Mas viver é viver religiosamente, é isso, em contato comigo, com Deus e com a criação. É viver em atenção, olhando o que está acontecendo. É observar tudo que tem a ver com fuga e não fugir. Deixar de ficar dando opinião sobre a minha própria vida. Olhar para a minha vida e entender a minha vida como ela é. Então, eu não preciso dizer, não vou mais usar máscara, gente. Ou, gente, eu uso máscara. Gente, máscara é bom. Gente, máscara é ruim. Não, primeiro é assim. Eu tenho que ter uma postura de profunda sinceridade e honestidade comigo e com Deus. E enxergar o que eu estou fazendo. E aí eu vou ver o porquê eu estou fazendo. E aí é como quem entra no quarto sujo e começa a fazer uma transformação. Gente, quem faz isso sabe, a vida muda. A vida muda. Porque é impressionante quando eu comecei a me observar como, quando eu me vejo, eu estou querendo fugir pela leitura, eu estou querendo fugir pela oração, eu quero fugir pela meditação, eu quero fugir pela comida, eu fugir pelas bebidas alcoólicas, fugir pelos os relacionamentos sexuais distorcidos. Eu tenho que prestar atenção. Você está fazendo, mas ao menos você está sabendo o que você está fazendo. Olha, hoje eu vou viver uma relação sexual distorcida. Você está vendo que é? O problema é que às vezes se você vê, talvez você não vá mais. Porque a gente não quer ver, concorda? A gente quer estar bebendo e fugindo da realidade, usando drogas lícitas ou ilícitas, mas quer entender que aquilo ali é viver, só que não é, porque quando você vê e olha e vê que aquilo não é vida, aquilo é uma fuga. Quando você vê, muda. É impressionante, não precisa dizer que é bom ou ruim, não precisa moralizar, só precisa dizer assim, qual é a minha relação com a comida, hein? Qual é a minha relação com o sexo, hein? Qual é a minha relação com a minha família, hein? Será que eu estou amando meus filhos? Ou eu estou manipulando e trabalhando com eles para ver se quando eu ficar velho, eles vão cuidar de mim? Ou isso não existe?
esse pensamento. Não é para ser duro, nem mole, nem bom, nem ruim, é para ser real. Existe isso, você para enxergar isso. Ah, eu tô com esse meu marido aqui, ou com esse meu namorado há 10 anos, há 20 anos, a gente chega lá, eu vou ler, depois tem aquelas horas do bem bom, depois é televisão, depois... Não, minha pergunta é o seguinte, você de fato entende o que está acontecendo entre vocês? Como eu disse, a mulher falava firmemente que ela não queria deixar, porque ela amava o marido, e estava separada dele há um mês. E pelas coisas que ela falou, eu só fiz uma pergunta. A senhora já avaliou se a senhora de fato ama? E agora que depois de um mês de separado está falando que não quer se separar? Porque ela achou que eu ia dizer algum conselho a ela para ela separar, né? Eu disse, ou a senhora está com medo de ficar só? Ela freou, sabe o que assim, você vê o olhar frear, a pessoa levantou a cabeça e disse, pode ser que eu tenha medo de ficar só. Aí ela disse, eu já me separei uma vez, eu entrei nesse casamento, eu já tinha um filho, agora eu tenho mais 2, aí criar já 3 meninos, mais uma coisa de o que as pessoas vão pensar de mim, né, que nada na minha vida dá certo, o que eu vou pensar de mim, como é que vai ser com esses meninos, e as minhas carências, e não sei o que. Eu digo, bom, até o começo da conversa era assim, a minha vida é aquela outra pessoa, meu amor, mas quando a conversa foi sendo, o novelo foi sendo desmanchado, tinham vários outros fatores, e a pessoa não quer ver, e o pior cego é o que não quer ver. É isso, gente, que eu procuro ver. Não tem sido simples, mas tem sido realmente revelador. Muda. Só entender o que está acontecendo. Só olhar o que é que tem lá embaixo. Prestar atenção se está bem. Às vezes eu sento, não sei se vocês já fizeram isso. Eu aparento para vocês que eu estou bem. Aí quando eu fecho os olhos e paro assim, eu sinto que meu dente está assim tremendo. Se eu fizesse, eu não sabia fazer assim, ó. Vocês já viram isso? É uma sensação de descontrole emocional interno. Se eu fizesse assim, eu não sei fazer assim, ó. Mas quando eu fecho os olhos, que eu paro, aí eu vejo, tá tremendo. Vocês já pararam, já sentiram isso alguma vez? Alguém? Não tem isso? Aí eu digo, vale, eu tô nervoso e nem sabia. Aí eu olho, o que é isso? O que é que está acontecendo? Tá? Bom, hoje, das reflexões sobre ação da prece e transmissão de pensamento. Continuo na mesma linha, compreendendo a mesma coisa. Eu falei isso para uma pessoa essa semana. Para mim parece tão claro que quem está ferido, fere. A pessoa disse, eu não concordo. Aí eu disse, tudo bem. Você não precisa concordar. Você precisa ver. Mas, de novo, só você, a tua prece, teu contato, a tua transmissão de pensamento só compete a ti. Eu não tenho como te avaliar. É como você chegar nos anônimos e a pessoa dizer que é alcoólatra. Aí eu vi um cara entrando no AA. Eu não sei. Lá na coordenação do AA tem os não alcoólatras. Lá dentro do AA tem visitante. No narcótico também. Tem visitante. Tem parente que vai lá. Como é que eu sei? E eles mesmos dizem, só quem pode dizer que tem o problema é a pessoa. Aí a pessoa quando diz assim, não, aí dá o primeiro passo, sai da negação e diz, eu reconheço a minha impotência frente ao álcool e às drogas e que a minha vida ficou ingovernável. Pronto. Então ele deu o primeiro passo. Só ele. Eu não tenho como dizer. Por isso que evangelho é reforma íntima. Eu não tenho como dizer para vocês. Eu não preciso dizer para vocês o que eu faço ou não. É só uma forma de tentar trabalhar como um espelho. Só isso. Mas é revolucionário viver em meditação, viver em prece.
que é vigiando, prestando atenção. Não é vigiando, condenando para bater, é olhando o que é que está acontecendo comigo. Por que que eu estou aqui e não estou? Por que que eu estou aqui e estou pensando em outro lugar? Por que que eu como tanto? Por que que eu uso tanto rede social? Por que que eu tenho que ter tantas pessoas que eu fico me relacionando? Por que que eu sofro tanto? É dizer, esse é o impacto. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras e que seja sempre feita a vontade de Deus antes da nossa. Mas consideremos essa questão da atenção conosco. Realidade e fuga. Cuidado com a fuga. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.